Olá, e no Viva Saúde de hoje a gente recebe o urologista, o Dr. Eduardo Miranda, e a gente vai conversar, além do câncer de próstata, sobre o HPB. Você já ouviu falar? Então fica com a gente, que nós estamos no ar. E em nome da Unicred da Maria Rocha, hoje eu recebo aqui o Dr. Eduardo Miranda, ele é urologista e a gente vai conversar, além da próstata, né, doutor, sobre outros assuntos também que são muito... Sobre urologia. Em geral. E eu quero agradecer muito primeiro, então, a sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Isso, é um prazer, Aline, estar aqui e espero que eu consiga contribuir com alguma coisa. Hein? Com certeza. Doutor, vamos começar falando para as pessoas que estão assistindo a gente, quem é um urologista, né? O que esse médico faz? Tá, essa é uma dúvida comum, né? Inclusive, a gente acha que o urologista é assim como o ginecologista, que só trata homem, né? Isso não é verdade. O urologista, ele é o cirurgião do aparelho gênito-urinário, tanto masculino quanto feminino, e é o médico do aparelho genital masculino. Então, quer dizer, a gente trata e faz cirurgias em rim, ureter, bexiga, uretra, próstata, pênis, testículo e bolsa escrotal. Né? Então, quando uma mulher ela tá com algum problema também, né, na bexiga, enfim, no rim, ela também pode procurar um urologista, sim, né? Inclusive é muito comum, não é pouco comum, pacientes com mais idade que tem a famosa bexiga caída, é o urologista que trata. Disfunções do assoalho pélvico, normalmente é o urologista que trata. Cálculos renais acontecem em homens e mulheres. Câncer de rim acontece em homens e mulheres. Câncer de bexiga acontece em homens e mulheres. Então, o urologista trata sim da mulher também, de todo o sistema urinário feminino também, é o urologista que cuida. E, doutor, você falou da bexiga caída. A gente pode explicar um pouquinho sobre o que é essa bexiga caída? Porque eu escuto muito as pessoas falando, né? Na verdade... A pessoa não consegue prender o não, na verdade é o seguinte. O que normalmente as mulheres chamam de bexiga caída, né, é a incontinência urinária. Isso. Né? Na verdade, a expressão, se você for seguir ao pé da letra, a bexiga caída é uma fragilidade do assoalho pélvico, da musculatura pélvica, com que faz com que o músculo que sustenta a bexiga baixe e a bexiga caia. Isso pode ou não estar relacionado à incontinência urinária. Tá? Não necessariamente é isso que acontece. E é natural que aconteça com o passar dos anos, com a mulher, ela ter um aumento da fragilidade do assoalho pélvico, podendo não só fazer a bexiga caída, como a retocele, que é o intestino, daí no caso que também tem, é que a bexiga é muito mais comum, tá? Agora, essa fraqueza do assoalho pélvico, ela pode estar associada à perda urinária por esforço. E daí, ela pode ou não ter a bexiga caída, ou ter a bexiga caída e ter o sintoma que é o que mais incomoda, que é a incontinência urinária. E daí, eventualmente, ela pode ser tratada com cirurgia, com fisioterapia e, dependendo da incontinência, até com medicação. Entendi. Mas então, a incontinência, a pessoa às vezes ela pode espirrar, né? E escapa ali o xixi. E por ela ter essa musculatura enfraquecida, ela não consegue... Exatamente, segurar. Isso até tem gente que relaciona ao parto normal, tal. O parto até pode, mas na verdade o que a gente percebe é que isso é uma evolução natural da mulher com o envelhecimento e uma fragilidade. Então não é só o parto. Tem mulher que chega, eu nunca tive parto normal, doutor, e tô com a bexiga caída. Porque não é só esse a causa da fragilidade do assoalho pélvico. E fazer o xixi ali, a incontinência, ela pode ser o único prejuízo ou tem outros também da bexiga? Da bexiga caída? Pode causar, em casos mais graves, assim, ela pode causar obstrução do canal, porque a bexiga dobra e dobra a uretra, tá? Pode causar
com essa obstrução levar a dilatação, perda da função renal, dificuldade na relação sexual. Mas é comum, doutor, não? O quê? É comum chegar a esse ponto? Não é comum. Normalmente isso acontece quando a gente tem o que a gente chama de... são distopias, né? É quando tá com... me fugiu a palavra agora, mas que o útero sai... um prolapso uterino. Então, tá o útero lá para fora mesmo. Isso é bem raro. Hoje em dia, principalmente, não é tão comum no consultório a gente ver. Agora, a incontinência urinária de esforço é bem comum. É bem comum, né? Doutor, a gente estava conversando aqui antes também, um assunto que eu achei legal, antes da gente chegar na próstata, mas um assunto que a gente estava conversando sobre o cálculo renal. Sim. Porque também é muito comum, né, doutor? Até a gente... Eu vi uma vez um podcast de um urologista bem famoso lá de São Paulo, que ele faz uro-oncologia, e o entrevistador também perguntou para ele, tu faz só uro-oncologia? Ele, não, eu faço e faço cálculo também, porque vamos dizer assim, o ganha-pão do urologista muitas vezes é o cálculo renal. É o que a gente mais atende praticamente no consultório, então o maior volume, se tu for perguntar para a maioria dos urologistas, é o cálculo renal. Não tem nem dúvida. Aqui, onde a gente tem uma região mais fria, né? O sul do Brasil é mais frio, então a gente consegue perceber bem a sazonalidade de que nessa época do ano, por exemplo, está mais frio, diminui um pouco a frequência de cálculo renal e no verão aumenta. Mas por quê? Porque justamente por causa da desidratação, tu vai perder menos líquido, se tu não repõe esse líquido, tu favorece a formação de cálculo renal. Amigos meus do Nordeste estão o ano inteiro com cálculo operando em volume grande, e a gente vê que tem essa diferença porque no Recife é bem mais quente. Então aqui a gente consegue ver bem essa sazonalidade. Nos meses do verão mais quente, as cólicas renais aparecem muito mais do que nessa época do ano. E doutor, e só para as pessoas entenderem, o que é o cálculo renal? Como é que ele se forma? Basicamente, o cálculo renal é uns sais, né, que a gente consome naturalmente. Sais pode ser de qualquer tipo. O mais comum é o oxalato de cálcio. São 2 íons que se juntam e formam o oxalato de cálcio. Pode ser de ácido úrico, pode ser de fosfato de cálcio, e tem vários tipos de cálculos renais, mas basicamente ele é um sal que, quando está pouco diluído, ele se junta e forma os cristais, e esses cristais vão se aumentando e formam o cálculo renal. Tem um componente genético importante, tá? Que pacientes que têm uma causa familiar, tal, mas a causa modificável mais importante é a dieta. Comer pouco sódio, tomar bastante líquido, evitar excesso de carne vermelha, isso tudo são maneiras de se diminuir. Eu sempre falo para os pacientes assim, se tu tem história de cálculo, tu vai ter cálculo renal mais vezes. Se tu seguir uma dieta correta, tu vai ter menos vezes. Às vezes tem gente que fala assim, doutor, eu como certinho e tenho cálculo direto, e o meu marido aqui que come tudo errado e nunca teve. Pois é. Mas se tu não comer certinho, tu vai ter bem mais do que tu teria antes. Eu posso não desenvolver nenhum nunca em toda a minha vida? Pode. E pode ter gente que mesmo fazendo a dieta bem correta, bem certinha, vai ter. Isso como é genético. Depende. Tem o do ácido úrico, a gente vê bastante isso, entendeu? Pacientes que têm cálculos de repetição por ácido úrico. Entendeu? O ácido úrico seria... Mas aí não seria relacionado à alimentação? Também. Tu também tem que tomar algum cuidado com a alimentação, e principalmente com a ingesta hídrica, tá? Mas o ácido úrico é um que eu pelo menos no cotidiano, assim, a gente vê que pacientes que fazem e refazem o cálculo de ácido úrico. E daí dá para fazer algum exame para descobrir que tem o ácido úrico alto? Na verdade, assim, o que tu faz hoje, a gente tem uma nefrologista que trabalha lá na clínica, então essa parte de avaliação metabólica eu encaminho tudo para ela, tá? Sim. Porque eu falo que ela faz melhor do que eu, realmente faz. Mas, na verdade, quando o paciente tem cálculo urinário, principalmente de repetição, deveria ser feita uma análise da pedra, se possível, manda para o laboratório e faz uma análise, vê que tipo de pedra é essa, e a gente faz toda uma análise metabólica, tanto o exame de sangue quanto urina de 24 horas. E nesses exames a gente avalia volume urinário, se tem muito ácido úrico, se tem
muito oxalato, se tem citrato, que é um protetor, se tem outras coisas ali. E a imensa maioria das vezes vai dar normal, tá? Ou a principal alteração é que toma pouca água, quer dizer, urina pouco, entendeu? Então tem que urinar pelo menos 2 litros por dia. E agora, eventualmente, se a gente consegue pegar um diagnóstico, uma alteração ali, logicamente a gente vai tratar daí direcionado para essa alteração. Tá, eu tenho que fazer 2 litros de urina por dia? Por dia, quem tem cálculo renal, principalmente. Então eu tenho que beber quanto de água para conseguir Pelo isso? menos uns 2,5, né? 3. E tem relação, doutor, com a cor do xixi? Tem. Quanto menos água tu tomar, mais escuro ele vai ser. Entendeu? Não necessariamente. Por causa das proteínas a maioria das vezes, o paciente chega, que a minha urina é escura ou que não sei o que é, porque tá tomando pouca água. Cheiro forte, claro, né? Medicação pode alterar. Infecção. Mas assim, a principal causa de alteração é falta de água. E como é engraçado isso, porque assim, a água é algo que, pelo menos por enquanto, a gente ainda tem, é fácil de encontrar, né, de consumir, e ela cura, né, tantas coisas. Eu não digo curar, mas assim, pode ser uma prevenção para tantas coisas. Eu sempre falo, até às vezes os pacientes falam assim, né, de tomar água, quanta água. É o que eu falo, sempre vai ser bom tomar água. Tem uma vez que tu vai ouvir o urologista falando para não tomar excesso de água, que é quando ele tá com um cálculozinho impactado no ureter, que tá com aquela dor infernal. Daí vai sair xixi. Aí nessa hora, se tu tomar muita água, ele vai fazer aumentar a cólica e ele ainda vai fazer uma pressão, que vai fazer uma dobra e vai dificultar ainda mais esse cálculo de sair. Então, enquanto tu tá nesse processo, a ingesta hídrica ou diurética, aí ela deve ser, não vou dizer tomar pouco, mas aí não deve se exagerar. Sim. Tirando isso, tu tem que tomar bastante água. E o ideal é que a ingesta hídrica tentar ser o mais uniforme possível. Não adianta nada tu tomar 1,5 litro de manhã, antes de sair para trabalhar, e 1,5 litro à noite. Porque vai ter períodos ali que o teu rim vai estar trabalhando pouco e tu pode eventualmente formar uma pedra ali. Então, o ideal é que seja tomado, todo dia inteiro, constante, com a garrafinha d'água. Quem tem problema de cálculo renal, principalmente. Infecção urinária de repetição também. Infecção urinária também, tem que tomar bastante água. Olha, por isso que eu tô aqui, ó. Tô conversando, tô bebendo água. Então, ó. Doutor, então agora vamos falar da nossa não, porque eu não tenho, mas da próstata. Tá bom. Então, assim, você estava me explicando antes que existem dois tipos de situação que acontece bastante no seu consultório, que um é o câncer e o outro é o HPB, né? Basicamente é o seguinte, Aline. A próstata é um órgão que todos os homens têm, então às vezes os pacientes chegam lá e vão dizer assim, doutor, eu tô com próstata. Não, próstata todo mundo que é homem tem, nasceu com ela e ela tá ali. É um órgão que ela fica logo embaixo da bexiga, então se tu pensar que a minha mão direita aqui é a bexiga, a próstata é a minha mão esquerda e o canal do xixi passa no meio dela. Por que ela existe? Ela existe porque ela é a principal produtora de líquido seminal. Então aquele líquido que sai no ejaculado ele tem espermatozoide e tem líquido prostático, que é onde vai manter as condições ideais para o espermatozoide ficar vivo, vai nutrir o espermatozoide. Então, a maior parte do líquido prostático, do ejaculado ali, é líquido que vem da próstata. Então, essa é a função da próstata. E, basicamente, existem 2 doenças da próstata. Existem outras, mas as mais comuns. O câncer de próstata, que é o que já tem esse apelo bem grande, que a gente faz, e todo novembro a gente está para falar, e realmente é importante, é o câncer mais comum entre homens, tirando o câncer de pele. Cada vez mais a gente envelhece, então cada vez mais é importante o segmento e acompanhamento. É um câncer que não dá sintoma, então quando ele chega a dar sintoma, ele já está em fases avançadas, tá? Agora existe a hiperplasia prostática benigna. O que é? É o inchaço da próstata, que ela começa a crescer, principalmente a partir dos 50 anos. E é o que eu falo, se a gente viver para sempre, todos os homens praticamente vão ter algum grau de aumento da próstata com algum grau de obstrução.
É aquele esqueminha que eu falei, conforme ela vai crescendo, ela vai obstruindo e vai tapando o canal do xixi e vai dificultando o homem de urinar. Então, jato fraco, gotejamento, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, levantar várias vezes à noite. Normalmente isso é a mulher que percebe, que fala assim, meu marido está levantando várias vezes à noite para urinar. Tudo isso é relacionado à hiperplasia prostática. Sangue na urina é mais relacionado ao crescimento da próstata do que ao câncer. E existem trabalhos agora dizendo que se a gente fosse operar todo mundo que tivesse um grau de aumento da próstata, a gente não teria mão de obra, não teria urologista suficiente para operar todo mundo. Então, para você ver como é comum, com o envelhecimento da população, cada vez mais vai ter isso. Cada vez mais hoje eu opero pacientes com 90 anos, entendeu? E diferente do câncer de próstata, via de regra, paciente com 90 anos, a gente não opera do câncer de próstata. Mas da hiperplasia prostática, isso pode fazer a diferença entre ele fazer uma insuficiência renal ou ficar de sonda. Entendeu? Então, por mais que ele tenha expectativa de vida de 1, 2, 3 anos, que a gente não sabe a partir dos 90 anos, a gente está cada vez mais operando pacientes mais idosos e dando uma melhor qualidade de vida. Dando uma melhor qualidade de vida, exatamente. Então, a hiperplasia prostática, apesar dela não ter aquela coisa, é um aumento benigno, ela tem um comprometimento muito grande na qualidade de vida e com a tendência do envelhecimento da população, a gente tem que tratar cada vez mais, tem que operar cada vez mais. E cada vez mais vai surgir técnicas e maneiras diferentes de tratar ela. Então, é uma patologia bem relevante, principalmente na urologia. Pois é. E doutor, e quando ela aumenta, ela aumenta e ela estaciona? Ou ela vai aumentando e isso... A tendência é que ela seja progressiva, tá? Mas também não quer dizer assim que... existe uma relação, quanto maior, pior vão ser os sintomas, mas não necessariamente. Às vezes a gente opera homens que têm próstatas não muito grandes, mas ela tem formatos mais obstrutivos. Imaginando no canal ali, tem próstatas que apertam mais o canal, mesmo não sendo tão grandes, e tem próstatas grandes que eventualmente a gente não precisa fazer cirurgia, né? Então, mas a tendência é que quanto mais velho, mais ela vai ser obstrutiva. Até porque hoje se tem um apelo que na época que eu fiz residência, você vê como as coisas mudam rápido. Eu não me considero tão velho, mas na época que eu fiz residência, a gente tinha uma tendência a postergar cada vez mais o procedimento cirúrgico, só que hoje a gente tem mudado um pouco porque a gente pensa justamente no fato de preservação do músculo da bexiga. Como eu falei, aqui é a bexiga, ali é a próstata. Quando a gente vai urinar, a bexiga contrai e o canal abre, é assim que a gente urina. E conforme vai crescendo, com o grau de obstrução, a bexiga vai compensando isso. Só que isso, no longo prazo, vai machucando o músculo da bexiga, vai comprometendo ele. Então, quanto mais tempo a gente retardar o tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele cirúrgico, mais tempo tu vai ter para prejudicar esse músculo. Então, é o que eu falo às vezes para o paciente. Inclusive, eu falei para um paciente de 70 anos que eu operei o pai com 92. Eu falei, tu não espera chegar na situação do teu pai para fazer a cirurgia, porque o teu pai chegou no limite, entendeu? Então, a gente tem uma tendência hoje a não esperar tanto para indicar a cirurgia, justamente pensando no futuro, de fazer uma preservação do músculo da bexiga maior, com tomar um cuidado. E doutor, muitos, eu acredito, que vão ao seu consultório já com esses sintomas e você consegue perceber que é essa doença. Mas existe alguma coisa para prevenir? Então, assim, o homem ele precisa ir ao urologista de tanto tempo? E quais os exames que se fazem nisso? Então, o ideal é que para HPB não existe um exame preventivo, vamos dizer assim. Tá? Em tese, a gente faz o que orienta e é preconizado pela Sociedade Brasileira e pelos urologistas do mundo, é que todo homem deve visitar o urologista uma vez por ano, a partir dos 50 anos, tá? Para fazer o screening, o segmento de câncer de próstata, avaliação do câncer de próstata.
habitualmente a gente já vai fazer o segmento dos dois, entendeu? Tanto do câncer quanto da hiperplasia. É difícil tu tratar um paciente com menos de 50 anos para hiperplasia prostática. Não é impossível, mas é difícil. Difícil porque ela não está no grau ainda. E quando o paciente tem alguma história familiar de câncer de próstata, esse segmento deve se iniciar aos 45 anos. Ou se ele for da raça negra, ou tiver pai, tios ou irmãos com câncer de próstata, ele deve começar a partir dos 45. Toque retal e PSA todos os anos. Então, se o paciente fizer esse segmento, a gente vai acabar acompanhando a hiperplasia prostática benigna também. Só que, obviamente, o paciente normalmente, quando ele chega, ele já chega, como é que tá para urinar? Não, realmente, já está mais fraco, eu estou levantando, não levantava nenhuma vez à noite, eu estou levantando 2. Eu vou no banheiro, eu demoro para começar a urinar. Entendeu? E daí a gente acaba vendo, e obviamente quando ele tem algum desses sintomas, ele vai procurar a gente. Então, não existe assim, diferente do câncer de próstata, que a gente fala, vá mesmo que tu não sinta nada, na hiperplasia prostática, normalmente a gente espera ele sentir alguma coisa para fazer. Só que como a gente vai acompanhar já para o câncer de próstata, a gente já faz o acompanhamento da hiperplasia prostática. E doutor, qual é a diferença? Por que às vezes se pede só o PSA e às vezes é o toque retal também? Na verdade, daí o homem já não quer nem ir. Na verdade é o seguinte, o correto é se fazer os dois. Tá? A partir dos 50? A partir dos 50, ou dos 45 no caso de algum fator de risco. 25% mais ou menos dos cânceres de próstata não são diagnosticados com o PSA. O PSA não sobe, ele não altera. Então a gente vai pegar o toque retal. Os homens têm um preconceito muito grande, né, de fazer o toque, tá? Então, às vezes ele chega, doutor, mas eu estou fazendo o PSA, meu PSA está normal. Assim, a gente não obriga ninguém a fazer nada, mas o correto seria se fazer, porque a gente sabe que 25% dos cânceres não vão ser diagnosticados pelo PSA. Mas o toque retal, a gente fala, a medicina desenvolveu tanto, será que um dedo... Eu concordo. Hoje a gente tem a ressonância magnética que faz, mas a gente não pede ressonância magnética para todo mundo, nem tem indicação, entendeu? Um exame caro. Um exame caro, é um exame demorado, é um exame... Não é tão fácil, chato de fazer. Tem paciente que não tolera, tu vai entrar dentro de um forno e ficar lá durante 40 minutos, entendeu? Então tem paciente que não tolera isso. Mas hoje a gente tem feito muita ressonância, então, mas ele passa pelo crivo primeiro do PSA. Se ele tiver um PSA normal, um toque retal normal, eu não vou fazer uma ressonância, entendeu? Agora, obviamente, se eu tiver qualquer suspeita, eu acabo fazendo. Então, por isso que não... Em tese não existe isso. Não, eu fiz só o PSA, eu tô tranquilo, entendeu? O correto, se for seguir o que tá falado, todo ano os dois. Porque eu já escutei falando que assim, até uma certa idade faz só o PSA, antes dos 50, por exemplo. Aí depois dos 50, daí beleza. Então aí eu vou... Não sei se é porque ele quer jogar mais pra frente. Se tu for fazer pelo livro ou pelo que está preconizado hoje, antes dos 50 anos tu não deve fazer nada. Não. Tá. A gente fala, assim, é isso que eu estou falando. Às vezes o paciente vem, às vezes a mulher trouxe, ou eles vêm preocupados. Eu digo assim, lá com uns 40, entre 40 e 50, faz um PSA pra gente ter um PSA basal teu, entendeu? O PSA dele era esse, e depois a gente vai fazer todo ano. Mas o preconizado é esse que eu falei, 45 se tiver algum fator de risco e 50 se não tiver. Por isso que é tão importante procurar o especialista correto, um de confiança, né? Porque assim, eu acho que essa conversa com o paciente individualizada, né? Olha, isso aqui é assim, mas eu vi, né? Talvez o paciente chegue, mas eu queria fazer. Não, tudo bem, mas pode ser acontecer isso, pode ser isso, e vocês juntos, né? E eu acho que mais importante até do que escolher, é isso que eu acho que deveria ficar de mensagem, é o seguinte, é tu confiar no teu médico e não ver muito, porque hoje, principalmente com a internet, tá ali, então antes de você escolher a técnica, escolher o profissional. Isso. Tá? Porque é o seguinte, é o que eu falo, não adianta tu chegar no cara que ele faz muito bem robótica e pedir para ele fazer enucleação. Não que o cara não pode fazer bem as duas coisas, mas só para você entender. É melhor, se tu optou por fazer com ele, faça uma cirurgia robótica. Se tu optou por fazer com um cirurgião
que faz aberta, faça aberta, entendeu? Se tu optou por fazer um cirurgião que falou para ti que é a melhor técnica, então acho que é mais importante tu confiar no teu médico e escolher o profissional. Porque não é a técnica que decide. Às vezes o paciente chega lá e fala assim, ó, doutor, eu quero fazer aquela que faz com anestesia local e não perde ejaculação. Fala assim, aí ele tem uma próstata de 100 gramas. Eu falo, cara, não tem, não dá para fazer, entendeu? Então, a gente tomar esse cuidado, confiar no médico, saber o que fala e tentar fazer a maior... Porque, queira ou não, fica até ruim pra gente, o paciente que chega querendo fazer alguma coisa ou fazendo, que como eu falei, na minha mão hoje é muito melhor ele fazer uma enucleação do que ele fazer uma robótica. Para tratamento da próstata. Às vezes é informação demais. Exatamente, entendeu? Agora, na mão de outro, é melhor ele fazer uma robótica, entendeu? Na mão de outro, é melhor ele fazer uma raspagem. Então, não necessariamente é isso que eu falo, é escolher o profissional e confiar nele. Eu tinha um professor na residência, isso da cirurgia geral ainda, que ele era otorrino e ele fazia plástica facial, e ele falava assim... que as pessoas chegavam, eu quero fazer aquele preenchimento, aquele não sei o que, eu não faço. Aí a menina falou assim, aí ele falou, cara, por que antes de escolher a técnica tu não vê o profissional e vê o profissional e escolhe isso? E eu guardei e eu acredito nisso, entendeu? Tu tem que ir com um profissional que tu confie, que tenha uma boa formação, acho que isso é importante para o médico, e confiar nele e fazer o tratamento que ele te orientar melhor, da melhor maneira possível. E nós, como médico, como urologista, o nosso papel é tentar estar atualizado e apresentar para os pacientes a opção. E, eventualmente, se ele falar, não, eu quero fazer determinada técnica, tá, essa eu não faço, ou eu vou chamar alguém para fazer, eu vou te encaminhar. Isso. Enfim, com entendeu? Certeza. Doutor, nossa conversa passou voando. Já encerramos o nosso tempo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito esclarecedor, com certeza, né? Eu acredito que no Novembro Azul já está chegando. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais mais específico, né, sobre o câncer da próstata. Mas hoje foi interessante a gente abordar esses outros assuntos que também são importantes, mas que nem sempre são discutidos. Essa foi a ideia. Até a gente falou antes ali, né, que eu falei, porque o Novembro Azul a gente já se dedica quase que especificamente ao câncer de próstata. Então, a gente falar de outras coisas, principalmente da hiperplasia, que muito é muito comum, e então é importante até por causa disso dar informação e poder tirar algumas dúvidas. E é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E a gente vai conversar outras vezes. Sim, com certeza. Obrigada, para mim, doutor. eu estou à disposição. Obrigado a você. E a gente fica por aqui, a gente tem um novo encontro quinta-feira que vem pela UniTV às 20h30 da noite e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero todos vocês. Até mais.